Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui num ambiente muito lindo, ao ar livre, e a gente vai gravar um vídeo dando continuidade ao livro de Gênesis. Nós vamos falar do final do capítulo 9, capítulo 10, 11 e 12. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, porque aqui é o canal da Bíblia, para falar de Bíblia. Apaixonados por Deus, que amam a Deus, que querem aprender cada vez mais sobre a palavra do Senhor, e sempre com aquela regra de ouro, aonde a Bíblia explica a Bíblia. Então, sem mais delongas, vem comigo já para a Bíblia. No final do capítulo 9 de Gênesis, a Bíblia diz que Noé, ele plantou uma vinha, pé de uva, é isso mesmo. E ele, depois que ele plantou, ele colheu as suas uvas e preparou ali o seu vinho natural e bebeu. Ele bebeu tanto daquela plantação que ele acabou ficando embriagado. E daí o que ele fez? Ele tirou a roupa e deitou na sua tenda e ficou lá, despido e embriagado e dormindo. De repente, Cã, um dos 3 filhos dele, entra ali na tenda, na barraca, e vê o pai naquela situação, desmaiado por certo, deitado, dormindo. O que ele fez? Imediatamente ele saiu correndo para poder contar para os outros irmãos dele, para Sem e para Jafé. Isso deu um problema muito sério. Sabe por quê? Noé fez alguma coisa de errado? Bom, muitos vão dizer que Noé cometeu o pecado da embriaguez. Mas veja uma coisa, naquela época a lei ainda não estava escrita. Então o fato de Noé ter se embriagado da vinha, do pé de uva que ele plantou, isso não foi crime nenhum. O problema é se ele tivesse se embriagado e saísse fazendo coisas como hoje acontece, Se tivesse sair matando alguém. Esse é o problema de beber bebida forte, que mais adiante a palavra de Deus vai aconselhar para não beber bebida forte, certo? Mas isso é outra matéria, isso é assunto para muita polêmica e eu não quero polemizar nada. Vamos avançar. O grande problema, ou o grande pecado aqui nessa história foi o de Cã, que foi o pecado da difamação. Por quê? Porque ele chegou lá fora e viu seus irmãos, provavelmente já rindo, já contando a cena que ele viu lá dentro, e isso gerou um grande problema para Cã. Isso gerou maldição na vida dele, porque a palavra de um pai e de uma mãe tem muito peso diante de Deus, porque o pai e uma mãe, eles têm autoridade para falar certas coisas e Deus, ele honra a palavra do pai e da mãe. O que é a difamação? A difamação é você atribuir a alguma pessoa uma vergonha, torná-la um escárnio, atribuir a ela um ato que ela tenha praticado e pegar esse ato e espalhar para todo mundo. Embora esse ato não seja crime, mas o intuito ali é apenas envergonhar a pessoa, é apenas levá-la ao vexame. Esse é o objetivo da difamação. E hoje em dia, por exemplo, quem faz isso acaba sendo processado e tem que pagar uma indenização. Então o pecado de Cã foi esse, foi difamar o pai dele, foi infamar, desrespeitar, desonrar. E a Bíblia fala muito sério nesse negócio de honrar pai e mãe. Inclusive existe um mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, que você vai viver muito tempo na terra. O contrário já está claro, né? O que a Bíblia fala sobre o difamador? Confere aí, Levíticos 19, 16. Provérbios 16, 28. Salmos 15, versículo 3. E Salmo 101, versículo 5. Quando Noé acordou, ele ficou sabendo que ele foi difamado pelo próprio filho, desonrado pelo próprio filho. Aí o negócio pegou. Aí Noé abriu a boca para proferir bênçãos e maldições. Para Cã, ele disse: maldito seja Cã, bendito seja o Senhor de Sem. E Cã
seja seu escravo. Abençoado, próspero seja Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Cã lhe seja seu escravo. O capítulo 10 de Gênesis vai mostrar para nós termos uma ideia de como que surgiram os povos, os primeiros povos da terra, que inclusive hoje estão ainda espalhados, porque nós somos resultado da família de Noé. Depois do dilúvio, foi a partir de Noé e seus filhos que a terra toda foi povoada. Os descendentes de Sem, eles foram habitar a região da Ásia, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando dessa forma um território bem maior entre Jafé e Cã. Lembra da bênção que Noé proferiu sobre Sem, quando ele disse: bendito seja o Deus de Sem? Quando ele disse isso, ali era uma profecia. Por quê? Porque é da descendência de Sem que vai nascer Abraão, Isaque, e Jacó, Israel, e vai chegar a descendência até o Senhor Jesus Cristo, que é o centro de toda a Escritura, que é o centro de toda a palavra. É na descendência de Sem que o Senhor Jesus Cristo ele vai nascer. Cã e seus filhos se estabeleceram na região da África, no litoral da Arábia e na Mesopotâmia. Inclusive, os filhos de Cã, eles foram habitar nas terras aonde futuramente seria Jerusalém, a capital de Israel, ou seja, eles habitariam em Israel, porque de Cã vieram os seus filhos, os cananeus, e, na sequência, os amorreus, todos descendentes de Cã. Tá lembrado que sobre Cã havia uma maldição? Vocês conseguem encaixar as coisas agora? Quando o Senhor ele tira Israel do Egito, quem é que estava habitando a terra prometida de Deus para Israel? Os herdeiros de Cã. Mas eles ficaram lá e Deus deu muita misericórdia para que eles se arrependessem dos seus pecados. Ao mesmo tempo que Israel ficou no Egito 430 anos mais ou menos escravizado, os descendentes de Cã, os cananeus e os amorreus, eles estavam ocupando o estado de Israel, a cidade de Israel, Jerusalém. E eles poderiam ter se convertido ao Deus de Israel, e quando Israel saísse do Egito, eles apenas se uniriam como irmãos. Mas não, os descendentes de Cã, eles se enveredaram pela idolatria que vinha da Babilônia e eles não se converteram. E o texto aqui embaixo diz que o Senhor esperou até que a longanimidade dele terminasse para com a descendência de Cã, ao mesmo tempo em que ele tira Israel do Egito e tira os descendentes de Cã da terra e cumpre a palavra dele e dá a terra prometida aos filhos de Israel, que é algo que está até mais adiante nos estudos, mas a gente vai chegar lá, eu já estou adiantando. E Jafé? Jafé foi para onde? Jafé e seus descendentes foram habitar a Europa. Olha só agora o fato que acontece. 120 anos depois do dilúvio, vai surgir um dos descendentes de Cã, chamado Nimrod, e ele vai, juntamente com os povos ali na planície de Sinar, e aí eles vão construir uma torre. E essa torre ela vai ser conhecida mais tarde como a Torre de Babel. Babel em hebraico significa confusão. A torre que deu a maior confusão. Agora só um detalhe, em Gênesis 10, 18, fala que Noé morreu 320 anos depois do dilúvio. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: Deus deu uma nova oportunidade à raça humana. Noé e seus 3 filhos, eles tiveram a oportunidade de discipular os seus filhos, discipular os seus netos, mas muitos deles se desviaram. Muitos deles não preferiram Deus, não preferiram a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Mesmo estando vivo ainda no período da construção da Torre de Babel, Noé não se misturou com aquela turma, porque Noé, ele andava com Deus. Noé não estava naquela rebelião. Noé morreu 350 anos depois do dilúvio. A Torre de Babel foi construída 120 anos depois do dilúvio. Começou a ser construída e Noé não estava ali. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus procura agradar a Deus e obedecer a sua palavra. Não fica andando com os rebeldes, com aqueles que se levantam contra a ordem de Deus, contra a palavra de Deus. Porque Deus disse: espalhai-vos, multiplicai-vos, povoai a terra. E Nimrod e todos os seus companheiros, todos os que estavam com ele, não queriam obedecer essa palavra. Pois qual era o propósito da Torre de Babel? Eram 3. Anota aí. Primeira coisa, eles queriam tocar no céu. Sabe o que é isso? É querer projeção, visibilidade, é querer mais do que Deus quer para você e para mim. É uma visibilidade, uma projeção sem a presença do Espírito Santo na sua vida.
é uma derrota, porque essa visibilidade, essa projeção produzida por nós, pela nossa natureza depravada, caída, só vai nos levar à derrota. É questão de tempo, mas quando Deus, Ele quer te honrar, Ele te honra. Ele faz o seu cálice transbordar na presença dos seus inimigos. É melhor ser projetado por Deus, é melhor receber a visibilidade de Deus. Mas para isso, nós temos que obedecer a palavra do Senhor e permanecer em humildade, andando com Deus. O segundo propósito da torre era que eles queriam ser famosos. Nós vamos fazer um nome para nós vamos ter um nome. Hoje tem muita gente atrás de nome. É dono de igreja querendo que a sua denominação seja famosa, investe uma grana preta para que o nome da igreja dele fique sendo comentada no mundo inteiro. Enquanto isso, o nome dos nomes, o maior de todos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, quase nem é mencionado naquela reunião, daquele lugar que se diz igreja. É assim que acontece em diversos lugares. Queremos ser famosos, enquanto na verdade, quem deve ser o mais famoso, o mais glorificado é o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o terceiro propósito era, nós não podemos ser espalhados na terra. Mas veja, isso era uma desobediência declarada à palavra de Deus que disse, povoem a terra. E quando Deus viu todo aquele processo, que era um processo de rebelião em curso contra a palavra dele, ele disse, desçamos e confundamos a língua deles. Foi aqui, você pode até não acreditar, mas para quem crer na Bíblia, foi aqui que surgiram todas as línguas. Todos falavam uma única língua na terra, mas dali em diante surgiram diversas línguas. E por não se entenderem mais, aí não teve jeito. Forçosamente, eles tiveram que se espalhar porque ninguém se entendia e aí eles tiveram que povoar a terra de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus prevalece na nossa rebeldia. A palavra de Deus sempre vai triunfar, queira o homem ou não. No capítulo 12, a gente vai só fazer uma introdução. Deus vai chamar um homem para um grande projeto, um grande propósito, dando sequência à profecia de bênção que saiu da boca de Noé. Lá atrás, na descendência de seu filho Sem, vai chegar agora um homem chamado Abrão. Aos 75 anos, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. E Deus fala com ele 3 coisas. Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela e sai da casa de teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Homem de fé, homem que creu, que acreditou, que obedeceu e que fez o que Deus mandou para ele. Ele teve falhas, ele teve problemas, ele errou como eu e você. E sobre essas falhas pedagógicas que nos ensinam muita coisa, a gente vai falar mais adiante. E o Senhor chega para Abrão e diz assim, Abrão, você está vendo toda essa terra aqui? Está vendo toda ela? Eu vou dar ela toda para você e para seus descendentes. Aí eu pergunto para vocês, que terra era aquela? Aquela terra, ela estava sendo habitada pelos descendentes de Canaã, só que eles não iam ficar com aquela terra, porque o pai deles já havia profetizado que eles seriam servos dos descendentes de Sem. Entendeu como é que é importante você honrar o teu pai e honrar a tua mãe? Porque Deus honra a palavra do pai, Ele honra a palavra da mãe. Deus honra a palavra do pai e da mãe. Se eles não servem a Deus, mas eles estão falando coisas que agradam a Deus, que estão atrelados a princípios de Deus, mesmo eles não sabendo, Deus vai honrar a palavra deles também. Por isso que nós temos que honrar o nosso pai, seja ele um cristão ou não cristão, nossa mãe cristã ou não cristã, porque Deus não disse, honre só o seu pai crente, sua mãe crente. Não, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. E quando Abraão escutou aquilo, quando Deus falou com ele aquilo, ele levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Levantar o altar significa, eu quero adorar ao meu Deus, eu quero sacrificar ao meu Deus, eu quero entregar a minha vida ao meu Deus. Era isso que Abraão estava dizendo. Eu quero ter relacionamento com o meu Deus, eu tenho agora uma identidade, eu tenho um Deus para adorar e Ele é vivo, Ele fala comigo, Ele não é Deus morto. Ele fala comigo, Ele é vivo. Foi com esse propósito. Só que aquilo ali ia ficar para trás, porque mais adiante ele vai andar e vai levantar um segundo altar depois. É como quem diz, eu estou aqui, eu vou adorar o Senhor aqui. Não é o lugar que faz o adorador, é o adorador que faz o lugar. Não é o lugar que vai me fazer ser um adorador. Eu sou um adorador e eu vou adorar a Deus aonde eu estiver. Então, aonde eu estiver, eu vou levantar um altar de adoração ao meu Deus. Por isso que a gente vê textos onde Abraão levanta um altar, anda mais um pouco, levanta outro altar, entenderam? Mas eu quero deixar bem claro que agora, na nova aliança, o altar está aqui dentro, no nosso coração. Deus, Ele habita no altar que está aqui, ó, em mim
e em você, se você crer. Depois Abraão, ele se desloca para ficar entre as cidades de Betel e de Ai, e o que ele faz? Ele para e novamente ele levanta um altar para invocar o nome do Senhor. Veja bem, eu estou iniciando a história de Abraão. A gente vai se aprofundar muito ainda e aprender muita coisa com esse servo de Deus. Portanto, não perca as próximas aulas. Meu irmão, nós queremos pregar a palavra de Deus aqui para você, de forma como ela deve ser pregada. A Bíblia explicando a Bíblia. Você gosta de conteúdo assim? Então compartilha, curte, comenta e que Deus te abençoe. Já para a Bíblia, fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal! Ele plantou uma vinha. É um lugar onde se planta uvas, né? Desgrama. Foi mal, pessoal, é o marimbondo que apareceu aqui. Vou botar no final os créditos depois.